Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. É um prazer continuar com vocês a série de estudos em Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 1 e hoje vamos ler juntos a partir do versículo 26 até o versículo 43. Lucas 1, de 26 a 43. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor e aprender um pouquinho mais das maravilhosas Escrituras. Eu convido você agora a fazermos uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento ao Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estudarmos juntos a Tua Palavra e oramos ao Pai que, em nome de Jesus, o Senhor nos conduza em triunfo para a Sua honra e glória. Amém. Vamos lá? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Como nós já vimos, o evangelista Lucas escreve esse material a partir de uma pesquisa que ele faz a testemunhas oculares que estiveram ali com Jesus, andaram com Jesus e podem narrar os fatos ocorridos. E ele faz uma pesquisa muito bem feita e ele vai nos contar a partir dos antecedentes da vida de Jesus, o nascimento de Jesus. E ele faz essa pesquisa para um homem muito querido, né? Um homem, ao que tudo indica, uma pessoa de recursos, uma pessoa importante, o excelentíssimo Teófilo. Se você perdeu a nossa primeira parte de estudo em Lucas, eu te convido a acessar o site da nossa igreja e você pode assistir a qualquer momento que você achar conveniente. Agora nós vamos para o segundo momento do primeiro capítulo. Vamos juntos? A partir do versículo 26, se você puder, abra sua Bíblia comigo e vamos acompanhar juntos a leitura. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? Versículo 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Versículo 39. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 42. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Versículo 43. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, essa talvez seja a palavra ou a parte das Escrituras, da palavra do Senhor, que mais mexe comigo. Eu não sei você, mas eu amo estudar a história das mulheres que foram profundamente agraciadas por Deus, usadas por Deus para fazer coisas grandiosas na terra. E essas duas mulheres aqui são muito especiais, não é verdade? Agora que estamos vivendo o mês de dezembro, o mês do Natal,
tanto se fala sobre presentes, tanto se fala sobre encontros, sobre aconchego, sobre estar em família, quem sabe para desfrutar uma deliciosa refeição. Aqui nós estamos falando de uma família que se encontrou para também trocar os seus presentes. Que presentes? As respostas de oração, os milagres, a visitação do Espírito Santo, a visitação do anjo do Senhor. São presentes vindos do céu, não é verdade? E nesse caso nós temos duas gerações se encontrando. É interessante que no Natal a gente tem esses encontros, não é verdade? Eu sei que mesmo com a questão do Covid, alguns vão ter o privilégio de encontrar os seus avós e pais, porque fazem parte da mesma bubble ou bolha, ou mesma família, não é verdade? E vão encontrar, e vão estar aí trocando presentes, trocando memórias, desfrutando momentos de aconchego. Que coisa gostosa, que privilégio. Aqui nós temos duas gerações, parentas se encontrando. Isabel e Maria. Mas o que antecede esse encontro maravilhoso? A visita do anjo Gabriel. No primeiro momento nós vimos que o anjo Gabriel, aquele anjo que só apareceu uma vez nas escrituras no Antigo Testamento para Daniel, aparece aqui para o sumo sacerdote, para o sacerdote Zacarias, porque ele estava oficializando, ele estava ali diante da presença do Senhor, oferecendo incenso, oferecendo oração, né? Então, nós lemos isso e participamos juntos dessa revelação tão bonita que Deus deu ao seu sacerdote Zacarias através do anjo Gabriel, quando ele disse para ele que a sua esposa ficaria grávida e eles seriam pais de um profeta. E agora nós vemos esse mesmo anjo novamente aparecendo 6 meses depois. Ele é enviado para Maria, essa maravilhosa mulher, essa mulher preciosa, essa mulher que todos nós amamos e ela tem um lugar de honra no nosso coração, porque ela foi agraciada por Deus, ela foi escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus. Ela não é qualquer mulher, ela é uma mulher muito preciosa, muito especial. Eu não sei você, mas eu quero muito conhecê-la naquele grande dia, quando nós estivermos juntos com o Senhor. Quero muito ter o privilégio de dar-lhe um abraço e agradecer de uma maneira especial por ela ter feito isso, ter se submetido, ter dito, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. E isso é muito bonito, né? Uma mulher simples, uma mulher adolescente, provavelmente, uma mulher jovem, bem jovenzinha, que passa por uma experiência inusitada, uma experiência única na história. O anjo aparece para ela e diz que ela vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo cobriria essa mulher preciosa, querida, amada, muito respeitada por todos nós, com a sua sombra, e ela daria a luz a Jesus, o nosso Salvador. Não é verdade? Nós lemos esse momento das Escrituras maravilhoso e agradecemos a Deus pelo evangelista Lucas, pelas testemunhas oculares que registraram com tanta preciosidade, com acuricidade, cada um desses detalhes para nós. Agora, nós vamos para um segundo momento. Ela vai fazer uma visita à casa de Isabel. E é nesse momento que eu quero me deter com vocês. Aqui, a partir do versículo 39. Ela então se prepara depois da visita do anjo e ela vai ter, né? Ela vai ter com Isabel, ela vai ao encontro de Isabel. E chegando lá, no versículo 40, nos diz que ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. É interessante porque nós sabemos que Zacarias está mudo, não é verdade? Ele está mudo e aqueles que já adiantaram a leitura das Escrituras, porque nós como igreja estamos lendo o Evangelho de Lucas esse mês. Então alguns já passaram aí por bons capítulos, então vocês já viram o que eu vou falar depois. Mas Zacarias está mudo e ele só vai voltar a falar depois que o profeta João Batista nasce. Então nós temos aqui um momento em que Maria se aproxima da casa de Isabel e ela chega lá e quem a vai encontrá-la e vai cumprimentá-la vai ser Isabel. E aí, gente, olha que coisa bonita. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
O bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. E nós vemos aqui então que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela fez essa declaração: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E nós temos aqui Isabel com 6 meses de gravidez e Maria gravidinha, né? De pouco tempo, falando assim de uma maneira carinhosa. Ela estava grávida de pouco tempo. Provavelmente não dava para ver ainda a barriga. Provavelmente não dava para ver nada. Não é verdade? Naquela época não tinha ultrassom. Não dava para saber o sexo. Ok? Não tinha esse exame de sangue super, né, desenvolvido que existe aí hoje, que já dá até para saber o sexo do bebê. Não existia esse avanço tecnológico. Mas aqui nós temos 2 mulheres que dependem de Deus, que confiam em Deus. Uma recebe a revelação do anjo que vai ter um filho, que ele vai ser homem, que ele vai ser o salvador do mundo e o nome dele vai ser Jesus. A outra recebe a revelação também, não é verdade? Eu não sei como foi que Zacarias fez para contar para ela, porque ele estava mudo. Provavelmente ele deve ter escrito. Eu não sei se ela sabia ler, mas talvez alguém tenha lido para ela. Não é verdade? E ela sabe então que ela está grávida. Isabel sabe que ela está grávida e que ela vai gerar um filho e que esse filho vai ser um profeta e que ele vai ser usado por Deus também. Então, as 2 estão, por revelação do Espírito, sabendo que estão grávidas de meninos, ok? Agora, o que eu queria destacar aqui, e que é muito importante, é muito maravilhoso, é que na hora que Maria encontra com Isabel, Maria vai cumprimentar Isabel, Isabel fica cheia do Espírito e ela profetiza. Ela profetiza, isso é profecia, ela entrega uma palavra profética, uma palavra de revelação. Ela vai dizer o quê? Bendito, bendito é o quê? Bendito é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Aí no versículo 43 ela vai dizer assim: Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Gente, olha que coisa mais profunda, mais maravilhosa. Isabel, aquela senhorinha querida, amada, que viveu a vida inteira ali marginalizada pela sociedade porque ela era estéril e era considerada uma vergonha. Na verdade, era considerada uma maldição não ser mãe naquela época, no meio judaico. E ela era do meio judaico e da linhagem sacerdotal, como nós já vimos na semana anterior. Essa mulher, ela vai receber uma revelação profética. Ela vai abrir a boca e ela vai dizer para Maria: Olha, eu sei quem você está carregando no seu ventre. Eu sei quem é. Sabe quem é? É o meu Senhor. É o meu Senhor. Isso, gente, isso é profecia, isso é revelação. Isso é revelação. Não foi um anjo que apareceu para Isabel. Nós não temos registro nas escrituras que um anjo apareceu para Isabel dizendo: Olha, Maria está chegando aí, ela está grávida de um menino e esse menino vai ser o salvador do mundo. Não, não foi assim. Foi o Espírito Santo que revelou para ela, revelou para aquela senhora, revelou para Isabel, essa mulher querida, amada do Senhor, amada do Senhor. Talvez ali marginalizada pelas circunstâncias, mas amada pelo Senhor. E o Senhor a visita de uma maneira poderosa. E meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que acompanham as Escrituras, que leem as Escrituras com bastante atenção, fazem estudo da história do mundo judaico, sabem que quando termina o que nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento, termina com um livro muito bonito chamado Malaquias. E quando as Escrituras, o Antigo Testamento termina em Malaquias, a partir desse momento, até o nascimento ali de Jesus, até o 1º século, nós temos aí o que a gente chama de um espaço, um hiato de aproximadamente 400 anos, sem nenhum registro, sem nenhum texto sagrado, sem nenhuma revelação
escrita da parte de Deus. Então nós não temos nenhum material, nós não temos nenhuma palavra profética. A partir de Malaquias até o nascimento de Jesus, é considerado aí esse período de silêncio profético. Algumas Bíblias, as mais antigas, as traduções mais antigas, os tradutores, em respeito a esse espaço de 400 anos, eles costumavam colocar uma folha em branco. Viu? Se você, como eu, pensou que essa folha, essa página em branco da sua Bíblia era para você fazer anotações, ok, você pode até fazer isso. Mas o propósito inicial não era esse. Era sinalizar um espaço de tempo onde não havia uma palavra, um registro profético. Então, o povo de Deus estava ansioso, esperando por uma nova revelação. E qual foi a última palavra que foi registrada em Malaquias? Qual foi a última palavra? Como foi que terminou o Antigo Testamento? Se você abrir a sua Bíblia aí comigo agora, você vai ver que o Antigo Testamento termina dizendo assim, olha, vamos ver lá, o capítulo 4. Pois certamente vem o dia do Senhor, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as orlas dos seus pés, no dia que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Olha agora. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos seus pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Antigo Testamento termina com a promessa da vinda do profeta, que traria o quê? A restauração das gerações. Uma das marcas desse ministério profético seria essa, olha aqui, que coisa bonita. Ele fará, versículo 6 do capítulo 4 de Malaquias, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quem que vai fazer isso? O versículo 5 explica para nós. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Se você acompanhou comigo a leitura de Lucas na semana passada, você sabe que quando o Senhor entregou a palavra para Zacarias, entregou uma promessa, não é verdade? Uma promessa. Qual foi a promessa? Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 1. Olha só o versículo 16. O que o Senhor está falando através do anjo? Qual que vai ser a marca do profeta João? Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Para quê? Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Tá vendo? Então, o cumprimento da profecia que estava escrita lá em Malaquias se dá aqui, no nascimento de João Batista. João Batista é esse homem que vai se mover no poder do Espírito da mesma forma que Elias. É o que o Senhor Deus prometeu e falou através do anjo Gabriel. Tá vendo? E a marca dele é a conversão das gerações, os pais aos filhos e os desobedientes à obediência. Essa é a marca do ministério do profeta. Por isso que ele vai pregar esse arrependimento e essa conversão o tempo todo. Agora, meus irmãos queridos, olha que coisa linda que acontece. Ele está dentro da barriga de Isabel. Ele está dentro da barriga de Isabel, ele ainda é um bebê, de 6 para 7 meses, certo?
Mas Isabel já está cheia desse Espírito. Ela está cheia do quê? Do Espírito Santo. E ela profetiza. Ela profetiza, ela reconhece que Maria é agraciada por Deus e que ela vai ser usada por Deus para trazer ao mundo o Filho de Deus. E ela reconhece que esse não é um menino comum. Ela reconhece que esse menino é o Senhor dela. A palavra de Deus vai nos dizer que ninguém vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aqui então nós temos uma revelação clara do poder do Espírito Santo atuando novamente. E o primeiro registro, a primeira fala profética que se torna escritura para nós. A primeira pessoa que profetiza depois de 400 anos de silêncio é Isabel. Depois Zacarias vai profetizar. Depois nós vamos ter Maria profetizando, depois nós vamos ter Zacarias profetizando. Porque agora ele está mudo, então ele não pode falar. Mas a primeira pessoa que vai profetizar, quebrando com esse silêncio profético, rompendo esse silêncio profético de quase 400 anos, é essa velhinha, essa senhora querida, essa senhora amada, Isabel. Isabel, uma mulher que confiou em Deus, que esperou em Deus, apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos problemas, apesar de passar por uma situação assim de até rejeição, das dúvidas, das muitas questões. Quantos anos orando para ter um filho? Não é verdade? Mas na hora que Deus responde também, é o filho, é o profeta. Um profeta especial, maravilhoso, aquele que vai lá na frente, cenas do próximo capítulo, ter o privilégio de batizar Jesus. E vai reconhecer quem Jesus é e declarar isso para a multidão. Mas, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos parar por aqui. E eu gostaria de convidar você agora, antes de nós orarmos, a pensar a sua vida, a pensar as orações que você tem feito e que você ainda não viu resposta. Nós temos aqui uma senhorinha querida, um senhorzinho querido, que oraram por toda a vida. E tem resposta à sua oração pessoal na velhice. É bonito ver, né? A Escritura diz que na velhice darão frutos e serão cheios de vigor para anunciar que o Senhor reina. O salmista diz isso. E aqui nós temos um casal velho dando frutos, frutos verdadeiros. Não apenas gerando um filho, mas gerando um movimento profético, inaugurando uma nova estação na história. Meus irmãos, minhas irmãs, não desanimem de orar. Às vezes a sua oração já está aí há 10, 15 anos orando pela mesma coisa, não é verdade? Tem pessoas que estão clamando a Deus há tanto tempo e ainda não viram uma resposta. Em nome de Jesus eu te digo, não desanime, confia no Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? E como nosso amado Lucas registrou, o anjo do Senhor disse para Maria, quando ele veio falar com ela de uma maneira tão maravilhosa, ali no versículo 39 do capítulo, 38 do capítulo 1, diz assim, desculpem meus irmãos, 37, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Isso foi o que o anjo Gabriel disse para Maria. Maria estava se questionando, como que eu vou gerar? Eu sou virgem, eu ainda não fui desposada, né? Como é que eu vou gerar? O anjo do Senhor vai dizer para ela como vai acontecer e depois ele vai terminar dizendo, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, na semana passada, nós vimos o anjo deixando um registro gigante, maravilhoso da ação de Deus na história, não é verdade? Aqui nós vemos mais um registro universal da ação de Deus na história, porque Jesus Cristo veio para salvar o mundo, não é verdade? E nada é impossível para Deus, nada é impossível. Então, por favor, não desanime. Recebe essa palavra aí agora no seu coração, no seu espírito. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tá difícil? Nada é impossível para Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, guarda meu irmão e minha irmã que está agora orando junto comigo. Que ele e ela possam receber
a graça e o favor para permanecer, porque nada é impossível para o Senhor. E na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai responder, porque o Senhor é um Deus fiel, justo e bom. Guarda-nos nessa semana, que possamos viver a melhor semana da nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, que possamos fazer exatamente aquilo que Tu esperas de nós. Nós te amamos, Senhor Jesus, e tributamos a Ti toda a honra, glória e louvor, porque só o Senhor é digno. Louvado seja o Teu nome, Mestre amado, Senhor do nosso coração. Amém.